Oi, gente, boa tarde. Começa agora mais um Top View On Live. E nessa quinta-feira a gente está um pouco diferente. Não é apenas uma entrevistada, mas nós estamos aqui com três mulheres para falar sobre a doença celíaca. Então, nós temos aqui uma doutora, ela é gastroenterologista. É isso mesmo, Daniele? Isso mesmo. É um termo difícil. Não É complicado. complicado. Aqui do meu outro lado, nós temos a Carol Costa. Ela é celíaca e ela criou um clube chamado Clube Gluten Freeland. Isso mesmo. Como que é esse clube? Então, nós temos o primeiro clube feito de celíacos para celíacos, é o primeiro clube do Paraná, com produtos sem glúten e sem lactose. Então, nós fazemos a curadoria, todo mês a gente envia uma caixa para as pessoas, para os nossos assinantes, de 10 a 12 produtos. E vai de snack, cervejas, bolos, nhoque, pizza, tudo super gostoso, opção de produtos veganos. E aí as pessoas têm a condição de pelo menos receber algum produto para poder se alimentar e fazer alguns eventos bem legais para os celíacos. E do meu outro lado, um pouco mais distante, nós temos a Janine Matias, que também é celíaca, cantora. Como que é a doença para você, Janine? Um pouco mais distante, mas vamos lá. A gente chega pertinho, sem problema. Então, eu começo, na verdade, também com uma outra percepção. Hoje eu já não enxergo como doença, né? Porque se a gente for parar para pensar um pouco, na verdade, nós não somos iguais, né? E eu prefiro pensar que o meu biotipo, o meu corpo, não aceita, né, o trigo. E, embora eu saiba que é considerado uma doença, também é muito importante, porque uma das coisas que é muito difícil das pessoas entenderem que isso não é uma brincadeira, que se eu chego, sei lá, na sua casa e eu pergunto se tem glúten, trigo, aveia, cevada ou malte em alguma coisa ali, e você diz, não, não tem, pode comer. E aí eu como, e daqui a meia hora, ou 2 horas, ou no outro dia, ou daqui a um ano, eu passe mal, né? Então, eu acho que é muito importante as pessoas entenderem a seriedade. Então, como ser celíaca? É verdadeiramente um desafio diário e também é uma vida de muito cuidado. Bom, gente, primeiro vamos descobrir o que é a doença celíaca. Ela não é uma alergia. Não. O que ela é, doutora? Bom, isso é uma coisa que sempre confundem. Não é uma intolerância alimentar, não é uma alergia. É uma doença autoimune, uma doença super importante, que tem uma predisposição genética. As pessoas têm o gen, porém precisam do fator externo, que é o glúten, para poder desenvolver essa doença. O que acontece? Na doença autoimune, o teu organismo vai produzir, vai se autoatacar. Então, ele vai lesar o intestino e vai impedir a absorção dos nutrientes. Então, a longo prazo, isso pode trazer consequências graves no estado nutricional do paciente. E é muito importante saber que realmente é uma doença que pode trazer consequências e que o único tratamento hoje que existe é a isenção total do glúten. Isso eu acho que é muito importante porque agora tem uma dieta que está muito na moda, divulgada por celebridades, que é a dieta sem glúten. E muitas pessoas acham que o celíaco pode fazer a mesma, né? Não, não é o glúten que você está enxergando, não é o pão. É o glúten que está embutido no teu alimento, no produto que você consome em sua casa, na maquiagem que você usa, né? Então, é o glúten que está invisível também. Ele também é lesivo. Bom, você comentou de maquiagem, a gente já começa aí porque muitas pessoas pensam, não, é só alimentação, glúten que você vai comer, vai ingerir. E não, tem cosméticos, tem maquiagem. Como que funciona? Não sei até se vocês têm algum caso para comentar de usou e teve alergia e não sabia. Como que funciona? Pode causar desde uma alergia de pele, uma irritação de pele, até a pessoa não sentir nada externamente, mas você passa o creme, coloca a mão na boca, pode ingerir, pode ser absorvido pela mucosa. Então, é uma precaução que se orienta que se retire todos os produtos com glúten do seu armário. Na primeira consulta, eu costumo pedir para o paciente, desce o armário, tira tudo, maquiagem, batom. Batom a gente passa na boca, a gente come o batom.
E o batom geralmente tem glúten. Então, tem que verificar realmente toda a maquiagem, tudo, retirar tudo, shampoo. É uma precaução e é uma recomendação mundial que se tire. Eu tenho amigas que são celíacas e referem que, inclusive, o rímel que utilizavam, elas achavam que era alergia do produto químico que tinha no rímel. E quando foram diagnosticadas celíacas, perceberam que ali também tinha presença de glúten e que os olhos inchados, lacrimejando, coçando, vermelhos, era a presença do glúten entrando, né, perto da mucosa, da esclera ocular que a gente tem. São pequeninos detalhes, realmente, Dani, né, que isso vai fazendo diferença. Carol, como que você descobriu, então, a doença? Se quiser, rapidinho. Eu sei que às vezes tem histórias muito longas, né? Porque é uma coisa que você às vezes não descobre rapidamente, demora para descobrir. Como que foi, mais ou menos? Bom, desde pequenininho eu sempre tive os sintomas, que hoje a gente entende que eram sintomas, né? A família não entendia isso há alguns anos atrás, não se falava sobre a doença. E com 19 anos eu tive uma crise muito forte, fui para o hospital e fui diagnosticada celíaca, né? Com alguns sintomas bem importantes lá. Eu estava na faculdade, então naquele momento meu mundo meio que caiu, porque eu percebi que eu não tenho mais vida social. Eu não posso mais ir numa cervejada de faculdade, eu não posso mais comer pizza, eu não posso mais ir no churrasco, porque tem o pãozinho, tem a farofa, tem... Então, assim, e eu percebi como as minhas colegas e amigas da faculdade me abraçaram e encontravam chocolate de alfarroba e tudo, e falavam, olha, Carol, não tem glúten, olha. Então, mas eu me vi nesse momento tendo como opção comer pipoca e pão de queijo. Arroz, batata, milho, eu descobria que eu podia comer isso e aquilo ficou muito triste para mim, assim. Mas hoje, com mais de 14 anos de diagnóstico, hoje eu agradeço por ter a doença. Eu acho que isso é uma forma da gente poder crescer como pessoa e ajudar o próximo. Não me martirizar. Tem pessoas que acham que isso é muito estranho quando eu falo, mas eu sou muito feliz por ser celíaca, porque a gente tem que agradecer até os problemas. E hoje eu me conformo e acho que, ok, ótimo, vamos embora, vai dar certo, está dando certo. Eu sou feliz hoje sendo celíaca. Então, a gente falou sobre o que é doença celíaca, mas a gente não contou onde tem o glúten. Então, conta para nós. Você falou agora do milho, então explica para nós aqui. Exatamente. O glúten ele é encontrado no trigo, principalmente. Antigamente, a gente tinha o trigo como se fosse um grão sagrado, né? E a gente percebe que com o excesso de produção, de alimentação, as coisas foram ficando muito transgênicas. Então, se alterou muito o DNA, o desenvolvimento do trigo, e ele acabou ficando bastante agressivo para a gente, não é? E então a gente vê que ele está presente não só no trigo, mas também na cevada, mas também na aveia, né? E tem muitas pessoas que discutem sobre a aveia sem glúten, se é possível, se não é. Claro que é possível. Existe a avenina, né, que dizem que tem glúten, né? Então a gente também acaba discutindo isso. No malte também, né, em algumas bebidas alcoólicas que a gente fica meio em dúvida se ingere, se não ingere, se tem, se não tem, se o processamento realmente eliminou, como algumas cervejas sem glúten, né, que a gente usa um mecanismo de análise por partículas, né? Então, assim, a gente observa que em base, o glúten se encontra nesses tipos de alimentos, né? A aveia, na verdade, assim, a aveia em si não contém o glúten. Porém, a aveia é plantada na mesma terra que se planta o trigo, ela é colhida com a mesma colheitadeira, então é a contaminação, que é um outro fator que é extremamente importante. Que a gente já vai conversar um pouquinho, que eu acho que é bem, bem importante. Mas a aveia ela é contaminada. Existem países que garantem o plantio e a colheita segura da aveia. A Finlândia tem aveia livre de glúten. Então, lá vocês podem comer aveia na Finlândia. Né? Então, porque o problema da contaminação é, por exemplo, se eu faço na minha casa um pão com glúten e um pão sem glúten, asso primeiro com glúten e eu vou contaminar o meu forno. Então, aquele forno não pode ser usado para o celíaco. Tem que ser desinfectado, né? Tem que tirar todo o glúten que ele fica no ar. Então, passa pano úmido, passa aspirador. O ideal é que você tenha 2 cozinhas. Nem sempre isso é possível, mas é o ideal. 2 cozinhas não é possível? Você tem que ter 2 esponjas de lavar-louça. Pano de prato separado, para você não contaminar também a louça, as panelas, o forno de micro-ondas. Os utensílios também, né?
são importantes. Então, a gente percebeu essa necessidade ao ponto da gente ter desenvolvido uma caneca específica. Porque, assim, às vezes a gente percebe que... Então, a gente desenvolveu essa caneca exatamente... Não é para modinha, é para determinar que essa caneca é minha, é especial. Nenhuma outra mucosa oral contaminada ou possivelmente contaminada poderá ou deverá encostar esse. Ele é meu. Não pode ter cevada. O seu café tem que ser um café sem cevada, sem mistura. Então, é isso que é chamado de contaminação cruzada? Exatamente. Eu tenho uma história, né, relacionada ao diagnóstico muito séria em relação a isso, que eu fui diagnosticada, eu sabia que eu era celíaca, né? Depois de uma big novela, demorou 2 anos para eu descobrir que eu era celíaca. E aí, depois disso, tudo bem, mas eu não fui informada sobre a contaminação cruzada. Então, sendo eu cantora, compositora, enfim, todas essas coisas, então os amigos chamam, acabou o show. Não, vamos lá para o restaurante X, vamos fazer não sei o quê. Beleza, o que eu pedia? Bom, nesse cardápio, batata. Batata não tem glúten, tá? Mas ela está sendo frita no mesmo óleo que fritou aquela coxinha ou aquele pastel, mas eu não sabia disso. Resumindo, comi. Quando foram 2 anos depois que eu tinha descoberto, eu estou indo para o 3º ano, então é bem recente, eu tive uma das minhas maiores crises relacionada ao glúten, que foi, inclusive, quando eu fui visitar minha família em Brasília. Comecei a suar e falei, nossa, né, uma cólica, mas não tô, nossa, estou bem segura, não estou comendo nada, imagina. Meia-noite começou assim, era surreal o que eu estava sentindo, virei e falei para meu pai, olha, eu não estou bem, eu preciso ir ao médico. A minha sorte é que a médica foi muito sensível na hora e ela falou assim, olha, você está tendo uma crise alérgica. Eu falei, imagina, cheguei de férias hoje, eu não estou tendo crise alérgica nada, eu estou me cuidando. Você está tendo uma crise alérgica, ela vai piorar e eu vou te internar. E foi a melhor coisa que ela fez. 2º dia, no hospital, eu não conseguia tomar água. O meu organismo não aceitava água. Eu fiquei 10 dias tomando morfina e eu emagreci 10 quilos em 2 semanas. Sabe que agora eu entendi por que a Janine ligou sugerindo essa pauta. Que eu achei super bacana, porque assim, sempre parte essa iniciativa da discussão da doença celíaca, parte dos próprios pacientes, da Associação de Celíacos, que existe em Curitiba, né, que é a CELPAR. Tem no Brasil todo, né, a CELBRA, cada regional tem a sua do estado. E é super bacana, porque às vezes eles ficam exatamente assim como a Janine ficou. O gastro faz o diagnóstico, é um diagnóstico extremamente difícil, faz o diagnóstico, mas não orienta adequadamente. Não está habituado a lidar com a doença celíaca. Então, só te diz, não coma glúten, né? E o diagnóstico é difícil porque os sintomas são muito inespecíficos, muitas vezes. Nem sempre a pessoa apresenta o sintoma clássico, que é a diarreia, a distensão abdominal, em crianças baixa estatura. Muitas vezes é só uma fadiga crônica, uma sensação de cansaço, sonolência, edema, dor nas articulações. Então, veja, tudo isso é vago. São sintomas vagos, né? Então, essa que é a dificuldade do gastro. E a gente sempre fala assim, você consegue fazer diagnóstico, independente da especialidade clínica. Basta lembrar da doença celíaca. 1% da população tem doença celíaca. E para cada celíaco com diagnóstico, nós temos 7 sem diagnóstico. É muita gente. É muita gente. A gente enxerga só a pontinha do iceberg, mas pensa quanta gente lá embaixo sem diagnóstico, sendo contaminado, intestino agredido todos os dias. Por isso é tão importante esse tipo de conversa, esse tipo de discussão, a gente levar para o público que não tem contato com o celíaco, que nunca ouviu falar disso, é uma forma de alerta até para as pessoas prestarem mais atenção. E como que a gente consegue fazer esse diagnóstico? São sintomas os mais variados possíveis, não é só um desconforto, então deve ser muito difícil para alguém que sente alguma coisa e pensar, nossa, acho que eu posso ser celíaco. Como que eles fazem, assim, para não ser uma pequena, um achismo e realmente, como no caso, acredito que seja no caso de muitas pessoas,
realmente chegar a diagnosticar, porque é um cuidado que pode até levar para outras doenças e problemas até mais sérios, não é? Sim, o diagnóstico é difícil. Quando chega no gastroenterologista já está mais fácil, né? O difícil é quando você está passando pelos clínicos, porque a gente pensa diariamente em doença celíaca, é o nosso dia a dia. Mas começa com uma boa história clínica, a história é fundamental, exames laboratoriais, onde você vai dosar os anticorpos, a imunoglobulina, e já te dá uma boa ideia de como funciona aquele paciente. Hoje, existem testes genéticos que já são cobertos pelos convênios, inclusive, então as operadoras já pagam esse teste genético. Sim, então, o HLA DQ2 e DQ8, hoje a gente já consegue pedir com mais tranquilidade, né, porque o paciente consegue realizar, e a biópsia duodenal, que é extremamente importante. O que acontece? Quando o paciente é celíaco, o intestino, que ele é cheio de vilosidades, como se fossem pequenos dedos, eles vão atrofiando e fica careca, fica lisinho. Então, na biópsia do intestino, a gente vê um intestino liso. E isso, mesmo com a dieta, demora até 2 anos para voltar ao normal. E com esse intestino careca, liso, a gente não tem absorção. Então, por isso, o paciente começa a ficar com alteração de cálcio, alteração dentária. Eu tinha uma fraqueza, assim, enorme. Desnutrição. Então, sim, e isso demora para recuperar. Muitas vezes a gente tem que lidar com a ansiedade do paciente, porque você faz o diagnóstico, corta o glúten, e eles me falam, vamos repetir a biópsia? Não, não tem por que a gente repetir a biópsia agora, vamos esperar, não adianta. 6 meses é pouco, um ano, vamos repetir a sua biópsia para ver como que está. Então, isso é bem, bem importante, porque senão você gera uma expectativa que vai ser frustrada. Ele acha que com 4, 6 meses o intestino está recuperado e não está. Provavelmente o seu, né, demorou até mais que isso. E uma das coisas também que aconteceram comigo, doutora, é até muito legal estar aqui perto e falar, é que foi me diagnosticado um câncer, né, pela alteração que estava no meu intestino. E, enfim, eu entendo também que, como é um diagnóstico novo, até pensar em como você bem falou, até eu chegar no gastro, foi um negócio, assim, difícil. Inclusive, quero mandar um abraço para o doutor Ricardo Bueno, que é o meu médico. E você conhece? Que maravilhoso, me salvou, de fato. E foi, assim, terrível, porque no meio do desespero, eu com 28 anos de vida, não tinha mais vida, não sabia o que era, e quase que eu fiz a cirurgia no intestino. E realmente, né, estavam lá as células todas alteradas e, assim, como a senhora mesma acabou de falar, depois de um tempo, eu fiz a biópsia e está tudo certo. Eu adquiri uma doença crônica por conta da demora do diagnóstico. E, então, por exemplo, o álcool, por mais que eu queira, não rola tomar, mas às vezes eu sou um pouquinho assim teimosa, mas isso. E como que é hoje? Você disse que antes você saía depois dos shows e compartilhava a mesa, achando que não tinha contaminação. E hoje, como que você faz? Essa é uma coisa que eu sempre me pergunto no consultório, porque, assim, eu fico preocupada como que o paciente ele está lidando com isso. Eu sempre pergunto porque, às vezes, ali a gente acha alguma coisinha que é uma escorregadinha, assim, que ele não sabe que está fazendo. Então, conta aqui pra gente como que você está fazendo hoje. Sim. Na verdade, eu ainda me sinto afetada socialmente pela questão de ser celíaca. Estou agradecendo assim horrores que Curitiba especificamente está abrindo vários espaços, mas cheguei no lugar, uma salada, um bom suco, né? Então, e realmente assim para esse lado, ou às vezes realmente fico ali, levo, né, um kit de sobrevivência, frutas, mas eu não vou mentir, eu ainda sou teimosa com isso. Tipo, quando eu menos vejo, eu esqueci de levar e enfim, mas eu tô super, assim, me educando, principalmente que eu acho que eu tô num momento muito consciente, sabe? De que eu preciso mesmo me... É importante levar. Sempre na bolsa,
uma coisinha que te, Carol, como que te foi? salve, né? Você comentou que você teve problemas na sua própria vida social quando você descobriu, né? Como que você lida quando você descobriu e como você lida hoje com a doença? festa. Quando você vai sair, quando você vai jantar com o seu marido, até mesmo em casa. Você comentou que é tudo muito separado, que o seu marido sofre com isso. Como que você lida? Então, assim, hoje eu identifico que ser celíaca é entender da arte de marmitar. Então, a gente marmita, a gente leva a nossa comida segura, porque, inclusive, eu já me deparei com lugares em que a salada, lá dentro era colocado os croutons, os pedacinhos de pão, e aí a gente fala, eu preciso que tire, mas já tem ali as migalhas, então já foi. Inclusive, os molhos que colocam também são à base de shoyu, também tem alguns que são... Os amaciantes de carne, os creminhos de sopa que eles colocam ali para fazer, às vezes, os caldos, as coisas. Então, nos parece assim, não tem luz no fundo do túnel. Então, a gente acaba aprendendo a marmitar. Hoje, eu tenho um marido que é incrível, um parceiro que compreende e vive como um celíaco ao meu lado, porque, inclusive, até o beijo a gente sabe que pode realmente vir a me contaminar, porque é mucosa com mucosa, se ele come algo com glúten, e ele aceita de vez em quando tem vontade de comer um pãozinho, uma coisinha sem glúten, é na torradeira dele, na sanduicheira dele, não a minha. A manteiga é dele, porque na hora que a gente passa a manteiga lá e passa no pão fica. E a espátula dele é a branca e a minha é a de madeirinha, a gente nunca se confunde, né? E mesmo assim ele vai comer na área de serviço. Parece uma coisa muito, muito chocante, né? O comportamento que é exigido dele, mas mais chocante é nós termos um desenvolvimento e uma evolução de lesões de intestino. E a gente sabe que realmente essas lesões, quando não são respeitadas, podem sim vir a desenvolver alguma lesão que nos traga uma lesão cancerígena. E tem uma frase que é assim, é muito importante, o só um pouquinho para agradar alguém ou para matar a sua vontade, na verdade, vai nos dar uma consequência a longo e a médio prazo muito séria, que o só um pouquinho não valeu a pena. E quais são essas consequências mais graves? Porque, que nem a Janine comentou, ela foi diagnosticada com câncer, é algo muito mais sério do que a própria doença. O que mais que isso pode gerar? Na verdade, foi um diagnóstico errôneo, né? Pelo que eu entendi. O câncer do intestino é uma realidade, pode acontecer no paciente celíaco a longo prazo. Existem outras coisas que também podem acontecer e que são extremamente importantes. Então, por isso, eu acho que a parceria é bem importante. Pode ter abortamentos de repetição, dificuldade para engravidar, infertilidade. Então, são várias as consequências que isso pode trazer, desnutrição severa. Então, a dieta tem que ser bem rigorosa. Isso que a Carol falou é bem importante, separar a geleia, separar a manteiga, maionese tem glúten, né? Mas, assim... Isso é o meu maior sofrimento. Separar em casa tudo que tem na geladeira. Põe num potinho, separadinho, identificado para o celíaco. Eu costumo pedir para pôr tampinha colorida, né? Tampinha vermelhinha é tua, tampinha azul é dele. Daí não tem erro, não tem como se confundir. Até porque a doença ela se manifesta em diferentes níveis, né? Uma pessoa ela tem um nível de que ela pode comer bem pouquinho, aquele um pouquinho que seja, já vai causar um grande dano para ela. Tem a doença silenciosa também. A pessoa pode ter pouquíssimo sintoma, nenhum sintoma, e tem a doença. Então, por isso que é tão importante. Esse paciente é mais difícil, o paciente silencioso, porque daí como que ele vai entender que aquilo realmente está fazendo mal para ele, se ele é pouco sintomático? Por exemplo, uma alergia de pele, dermatite, pode ser causada, pode ser uma manifestação da doença celíaca. Isso até que o paciente, né, a própria queda de cabelo, até que o paciente chegue a esse diagnóstico, é difícil, ele vai entender, não, eu já estou tão acostumado a me coçar, que eu vou ficar só me coçando, não vou parar de comer glúten. Só que as consequências a longo prazo são muito importantes. E você, Janine, você descobriu há 2, 3 anos, né? Menos tempo. Como que você lida? Porque deve ter sido muito difícil, você é acostumada a comer várias coisas com glúten e do nada ter que cortar tudo. Como que você lida com isso? Eu vou aqui parafrasear meu pai, que ele fala que eu sou tão incrível que mesmo depois de ter descoberto a doença, eu consigo ficar
fofinha. Então, assim, né? Porque ele, né, as pessoas que estão mais próximas veem a dificuldade, assim, que é você estar no dia a dia, sei lá, você estar no centro, ou estar aqui quando a gente está agora na entrevista, né, assim, e, tá, me deu fome. Tá, eu não tô com nada aqui, o que que eu vou comer? Automaticamente que tem uma coxinha, tem, né, a vendinha, às vezes, né, agora até por essa questão nutricional, as pessoas têm ali uma salada de fruta, então dá uma salvada, assim. Mas eu tenho, como falei para vocês, tido muito mais cuidado agora. Tô levando também as minhas coisas, mas para mim a parte mais difícil é as pessoas entenderem que não é uma coisa pessoal, sabe? Tipo, e eu não tô sendo mal educada, é sério. Se eu soubesse que se eu comer esse pedacinho, esse pouquinho vai me dar uma reação X, mas eu realmente não sei qual a consequência disso. E a última experiência que eu tive foi, tipo, horripilante. Então, só em pensar, eu fico, assim, em pânico. Você não sabe o que pode te causar. Isso. Você sabia que em voos você pode pedir uma dieta sem glúten? Sim. Então, os internacionais, hoje em dia, têm essa facilidade. Você pode pedir com antecedência, né? Uma dieta sem glúten nas companhias aéreas. Mesmo assim, carrega suas coisinhas. Porque, assim, vai dar fome no voo. Nem todas as refeições, às vezes, eles dispõem de comida sem glúten. Né? São duas coisas que eu acho importante em viagem. Pedir a comida sem glúten e levar alguma coisinha para você comer. Estudar o teu destino. A Seu Par, que tem aqui, tem o seu irmão no mundo inteiro. Então, você vai para a Itália, você vai para Portugal, você estuda seu destino, entra em contato com a associação de lá e eles vão te dizer quais os lugares seguros para você comer, quais os lugares que você pode comprar os seus produtos sem glúten. Que, com certeza, eles vão estar melhor informados do que qualquer outra pessoa. Não adianta perguntar num hotel. Então, sempre estuda o seu destino, estuda os restaurantes que são indicados pela Associação de Celíacos. Isso é bem importante mesmo. A Janine até comentou dessa questão do saudável agora. Muita gente acredita que, a gente fala tanto, a dieta celíaca, a dieta sem glúten, ela é uma dieta realmente saudável. Às vezes, quem não tem a doença, mas acha que é saudável, vai emagrecer, tem alguma relação ou é bobagem? Sabe que tem um estudo recente da Sociedade de Cardiologia que mostra que houve um aumento da doença cardíaca por conta da dieta sem glúten. Por quê? A diminuição da ingesta de grãos e fibras. E, com isso, as pessoas deixaram de proteger o seu coração adequadamente. Então, não é nem um pouquinho saudável. Não é. O saudável é que a gente tenha uma dieta com todos os nutrientes, em pequenas porções, bem variada, aquela história do prato colorido, tudo aquilo é o correto. Não adianta retirar somente o glúten. Ele não é o vilão. Não é o vilão, isso que é importante a gente saber, ele não é o vilão da dieta. E tem pessoa que realmente sofre com isso, né? Não é uma coisa feita só para emagrecer. Mas em Curitiba vocês estão tranquilas? Vocês conseguem comer fora ou é só marmitando? Com muito carinho a todos que têm, né, os seus estabelecimentos. Existe um restaurante aqui em Curitiba e uma confeitaria, pelo que eu já fui à confeitaria. Ai, meu Deus, descubram aí, a gente não vai... Gente, não pode fazer. Tem um Google, dê uma pesquisadinha. Mas existe um restaurante aqui que a gente sabe que é vegano, que mostra o material que usa, que desenvolve o próprio pão, o próprio hambúrguer e tudo. E eu faço questão de ir no meu domingo, no meu final de semana e comer, e já fui, não tive nenhuma reação. Então, assim, existe um lugar que a gente pode ir seguro, mas o resto, a vida é marmitar. A gente já estava comentando antes, né? Porque com essa questão da dieta sem glúten, das pessoas que buscam por uma questão de saúde, de fitness e tudo mais, tem vários restaurantes que falam, não sei o que é sem glúten, mas não é, né? Tem contaminação cruzada. Então, como a Janine disse, a salada não tem glúten, mas o crouton da salada tem. O temperinho, o molinho que fizeram para temperar a salada tem. Então, vários restaurantes, cadeias alimentares famosas, tem lá, esse produto não contém glúten. Contém sim. A cozinha é a mesma, a panela é a mesma, o forno é o mesmo, contém sim. Hoje são pouquíssimas as opções em Curitiba, infelizmente. O que eu percebi nesses quase 25 anos de estrada aí, é que a iniciativa parte dos próprios pacientes.
vão estudar gastronomia, vão montar, né, desenvolver os produtos. Exatamente. Tem algumas pessoas que entregam comida de forma bem segura. Tem uma moça que faz bolos de festa, de aniversário, minha paciente. São maravilhosos, extremamente seguro. Recebi esses dias Casal Coxinha, o nome. Então, eu estava 3 anos sem comer uma coxinha. E foi assim, não estava acreditando naquilo. Eu falei, mas é isso mesmo. E eles também começaram, né, assim, uma história bem, bem forte e tiveram também essa ideia maravilhosa, assim, que eles fazem, né, o kit e estão tendo freezers, assim, estão conquistando pontos na cidade de venda. Mas você pode ligar também, fiquei super feliz com o presente. E tem, né, coxinha, gente. E tem também uma chefe de cozinha aqui chamada Camila Germano, que é Camilão até, a gente chama assim. Na verdade, também conheci ela por causa da música. E depois, assim, um dia ela me procurou, falou, nega, estou me especializando na comida celíaca, estou fazendo uma reciclagem, né, porque ela já era chefe. E ela está trabalhando também num outro espaço aqui em Curitiba. E, assim, é incrível, né, você poder saber. E ela disse que já também cotaram, assim, de contratar ela. E ela pisa o pé falando, se tiver contaminação cruzada, eu não trabalho, eu não vou vender isso, não vou falar uma coisa que eu sei que uma pessoa pode até morrer por causa disso. É uma coisa séria, né? Bem séria. A gente, às vezes, também, assim, tem que tomar um pouco de cuidado em como a gente vai educar, ensinar para os grandes estabelecimentos, mercados, hipermercados, como eles devem expor os nossos produtos sem glúten nas gôndolas. Porque muitas vezes já me deparei em redes importantes aqui em que estava todos os pães e o nosso tinha uma fileirinha, nosso sem glúten, né? Tinha uma fileirinha e então, quer dizer, ali ele já estava passível de contaminação. E nesse momento eu chamei o gerente com todo o carinho do mundo, porque a gente tem que agradecer que já tem um produto ali. Lembre-se que na minha época eu só tinha pipoca e pão de queijo. E aí eu falei, olha, seria interessante talvez a gente colocar num espaço separado, né, numa gôndola. No outro dia o pão já nem estava mais lá. Então as pessoas hoje, e aí eu me senti culpada, que eu falei, caramba, eu tirei. Não tirei. Eu salvei muitos que poderiam comprar e se contaminar sem perceber, porque as embalagens em cima podiam estar rasgadas e caíam alguns grãos e contaminar, enfim. E aí a gente fica se perguntando assim, a gente precisa ter produtos e opções, sim, né? E a gente precisa ir com calma e informar e falar e mostrar a importância e não muitas vezes apontar o dedo e criticar e gritar pelos nossos direitos indo de frente. E eu acho que a gente tem que, sim, infelizmente, meninas, me corrijam se eu estiver errada, nós ainda somos minoria dentro dessa doença. Exato, comparado com o diabetes, que todo mundo sabe que o diabetes, que tem muitos produtos no mercado, muitas fábricas que se dedicam. Então, a gente tem que agradecer que hoje temos produtos e fábricas e pessoas e casais estão se especializando para fazer tudo, né? E eu acho que é bem importante mesmo. A necessidade de ter aberto o clube foi, inclusive, a gente tem um grupo no Facebook em que a gente conversa muito, troca as experiências, e eu via mães que estavam desesperadas, que moram no norte, no nordeste do Brasil e que não chegam os produtos até lá e que então precisavam fazer festa para os filhos e tal. E eu tenho uma cliente, inclusive, que mora no meu coração, que eu me dediquei, o filhinho dela recém foi diagnosticado, tem 6, 7 anos, é um menino, que é muito mais raro o homem, né, com a doença celíaca. E ele há muito tempo tinha desejo de comer pão no café da manhã. E ela não estava achando onde mora, no norte do Paraná, né? E aí eu enviei para ela os pães, ganhando só o valor da gasolina, de ter ido buscar na indústria e voltar, e aquilo, ver o menino, eu chorei de ver a emoção. Me lembrei na minha época de criança que eu não tinha o que comer e nas festinhas eu não podia comer, então era aquele mundo de proibição. E isso é muito, muito, muito gostoso. Então a gente tem que sim agradecer que realmente tem as pessoas, mas a gente tem que educar e respeitar que todo mundo tem o seu tempo de adaptação agora, né? Até porque não é frescura. E até comentaram aqui que hoje sim existem produtos, mas o valor ainda é muito caro. Isso é um grande problema.
É sempre o que a gente percebe que os pacientes acabam desenvolvendo em casa mesmo, né? Elaborando seus próprios pães, seus bolos, porque os produtos são caríssimos. É mais do que 5 vezes o valor de um pão normal, de um pão com glúten. E isso acaba tornando extremamente caro, praticamente inviável você manter sua despensa só com produtos industrializados. É muito caro. A maioria dos produtos ainda é importada, né? Então, já ficam bem mais caros e ainda é muito caro. Existem muitos livros de dietas sem glúten, até um dos que eu sempre indico é da professora Loretti, que foi minha professora de gastro, a maior estudiosa em doença celíaca no Brasil. Faz parte da Seupar, é a consultora científica da Seupar, uma querida que eu amo. E então ela compilou várias receitas, montou alguns livros de dieta sem glúten, que até ela me presenteou uma oportunidade há bastante tempo atrás. E é um dos livros que eu indico para os pacientes, que eu acho que é a maneira mais viável economicamente de manter a dieta. Até para não manter uma dieta muito restrita, né? A solução tem que ser marmitar. Mas hoje vocês conseguem conviver um pouco mais tranquilamente com a dieta. A cara é bem resolvida. E você, Janine? Hoje está tranquilo, então? Eu passo na frente da pizzaria, eu ainda tremo. Tremo bastante. E tem uma coisa também legal aqui de vocês falarem, que é o meu desafio do mundo, que é o pão. Eu sei que tem os pães que a gente compra, mas assim, inclusive, né, você falar dessa criança, nossa, me deu sabe, porque a coisa mais difícil que foi para mim, embora eu tenha sido criada pela minha avó nordestina comendo tapioca, foi saber que eu não podia comer mais um pão francês. Tipo, foi assim uma coisa terrível e durante quase 2 meses, assim, eu chorava de manhã porque eu acordava e eu queria comer um pão e não podia, assim. E, enfim, hoje esse processo já está bem diferente. Inclusive eu viajei esses dias para São Paulo e conheci um espaço lá em um shopping que eles vendiam pão francês sem glúten. E eu fiquei louca, assim. É um espaço específico, uma marca também. E isso também foi muito legal, assim. Esses dias eu tive uma turnê pelo interior do Paraná e descobri lugares, espaços, assim, maravilhosos. Eu confesso que eu não tinha feito esse plano de procurar mesmo os lugares, e aí, assim, só que aí a água bateu na bunda, então chegou a lá, meu Deus, o que a nega vai comer? E aí, né, o produtor e os próprios músicos que estavam ali comigo começaram a me ajudar a procurar os lugares, os espaços nas cidades que a gente chegava, e alguns espaços, inclusive, não eram dedicados ao glúten, mas tinha essa questão do veganismo, e aí não tinha mesmo glúten. Teve um lugar que eu falei, não, eu vou levar vocês comigo, não é possível. E por incrível que pareça, eu achei assim muito acessível o valor da alimentação, né? Uma alimentação assim super completa, sem glúten. Não tinha, né? Que também era um milagre, porque, né, você vira vegana, é bife de glúten, não sei o que com glúten. E eles não tinham isso. E, assim, um valor que eu fiquei assim, boba. Eu falei, bom, se eu puder comer todos os dias por esse valor, nem vou fazer compra em casa. Né? E, inclusive, também compartilhei com eles a importância. Né? Vocês, né, empresários, pessoas aí que estão abrindo espaço de vocês, não desistam, porque verdadeiramente, para a gente é uma questão mesmo de saúde, de sobrevivência, de bem-estar, né? Emocional, enfim, social. E é um mercado abrangente e, enfim, é minha felicidade. Sabe, a tua história é a história de todo dia no consultório, né? É o paciente que chora, que sente vontade. Então, assim, a consulta do paciente celíaco, ela vai muito além do diagnóstico. Porque eu atendo uma moça recentemente, assim, ela deve ser minha paciente há uns 6, 8 meses, talvez, nem tanto. E ela aceitou bem o diagnóstico. E a mãe começou a chorar. Desesperada, porque ela ia se casar e como ia ser o bolo de casamento dela. Então, assim, às vezes pode parecer uma bobeira, mas sim. Daí eu fiquei com aquilo na minha cabeça e falei, vamos
resolver esse problema. Se para ela isso é pode ser um grande problema mesmo. E 2 dias depois eu consegui uma pessoa para fazer o bolo sem contaminação, um bolo sem glúten para a moça. E eu falei para ela uma coisa que eu sempre digo para os meus pacientes, vou falar para a Janine agora. Antes você era doente, agora você é celíaca. E isso é diferente, porque antes você passava mal, você estava sempre doente. Agora você tem um diagnóstico e você é celíaca. Né? Não adianta fazer drama, mas a gente tem que fazer exatamente a postura da Carol. Vamos encarar isso aí e ver o que a gente pode fazer para viver bem. Né? Bom, viu, gente? Não é drama, não é frescura, é sério. Se alguém chegar e falar, recusar a comida, falar que é celíaco, acredite, não se ofenda, não acha que elas fazem por mal, né? E vamos abrir uns empreendimentos sem glúten e sem contaminação. Exatamente. Né? É o que a gente pede todo dia. Gente, muito obrigada, meninas, pela presença de vocês. Espero que tenha sido bem esclarecedor, até para quem não tem, quem quer descobrir, quem tem e ainda tem dúvida. Espero que vocês tenham gostado, gente. Até a próxima.